Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. Esta experiência, não vou nem dizer um programa, é uma experiência que nós temos tido com o Espírito Santo de Deus desde a primeira edição desse programa. Inclusive, você tem a oportunidade, a opção de assistir a todos os programas. Todos eles estão no nosso canal no YouTube, você pode acessar a playlist e você vai ter acesso a toda a sequência que a gente vem falando, Velho Testamento, Jesus, Igreja. Então, como foi a operação do Espírito de Deus em toda essa sequência. Mas vamos logo, vamos ao que interessa, vamos ao programa de hoje. Então aqui estão os pastores que estão presentes, pastor Antônio Carlos Peixoto, Pai Senhor. Pai Senhor querido Josias, Wallace e os demais irmãos. Pastor Wallace Rosete. Pai Senhor. Pai Senhor Jesus. Muito bem. Bom, você que tem assistido ao programa, você sabe, a gente está falando sobre o derramar do Espírito Santo, o início da igreja, as primeiras experiências da igreja ali, na chamada igreja primitiva. Wallace, há uma experiência muito interessante, dentre as muitas que a Bíblia traz, que é a experiência da conversão de Paulo, né? Saulo de Tarso, ele tem aquela experiência no caminho de Damasco. Lê um texto e fala um pouquinho sobre isso e como o Espírito Santo de Deus agiu de maneira muito interessante. Bem, está registrado no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 10, que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias... até aqui, o verso 12 é o bastante. Ok. Muito bem. A operação do Espírito Santo... É notável, porque é interessante, Peixoto e Josias, que a gente vê ao longo de toda a Bíblia o Senhor sempre avisando o que ele vai fazer, né? O batismo do Espírito Santo foi isso. O Senhor falou lá em Joel, 800 anos antes, e depois o Senhor Jesus, no ministério de Jesus, e veio se cumprir. Até quando Pedro faz aquele discurso, né? E as pessoas pensavam que ele estava embriagado, né? Eu não estou embriagado, mas isso é o cumprimento da profecia. Isso. Né? Aqui também, interessante aqui, Ananias, né? O Senhor chama Ananias e manda ele dizer: você vai em tal lugar assim, na casa tal, vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo, e você vai orar por ele. E o Senhor vai e visita a Paulo e diz para ele: vai vir um homem, o profeta Ananias, que vai impor a mão sobre você. Ou seja, Deus fala com os dois para se cumprir ali, para que não houvesse dúvida, né, Nenhuma. Coisa notável. Impressionante. Isso, né? E interessante também, irmãos, é que o Pentecoste foi para aquele dia. O Pentecoste, ele está num projeto eterno de Deus. De eternidade, eternidade só é Deus. O homem é de geração em geração. Tá tudo certo. Aquela geração passou. Mas o espírito que estava nela não passou. Então vem caminhando junto com a igreja fiel, que é espiritual. A igreja que vai ser arrebatada não é a igreja Maranata, a igreja A, B, C, D, não é a igreja fiel, que está batizada com o Espírito Santo, que entende o Senhor, enfim, Deus tem seus critérios. Mas esse fato aqui, repetindo, ele ocorre 20 alguns anos depois. O Espírito Santo continuou a operar. João, ele escreve o livro de Apocalipse no ano 90. Ora, ano 90 são 60 anos depois do Pentecostes. Então, inventaram uma história e muitas pessoas acreditam nessa história, de que o batismo com o Espírito Santo foi para aquele dia. Não, não foi. Por que não foi? Porque, repetindo, o tempo do homem está aqui, de geração em geração, como fala o Salmo 90, né? O Senhor de eternidade é eternidade. O Senhor vem da eternidade e toca na vida do homem, esse morre, o Espírito Santo continua em outro, em Jesus Cristo, que foi para a eternidade, deixou aqui. Então o Espírito Santo está presente na vida do homem profeticamente. O batismo com o Espírito Santo não é um ato físico, humano, natural, temporal, não é desse tempo contado do homem. Faz parte de um projeto que está dentro do tempo eterno de Deus, que não se conta. Então eu fico maravilhado quando eu vejo essa história
esses fatos que eu vejo a operação do Espírito Santo operando. Os irmãos que foram para as arenas, até no ano 312, ora, tinha se passado ali 290 anos, 280 anos aproximadamente, do Pentecoste. E os irmãos foram para as arenas porque só um homem batizado com o Espírito Santo, crendo que Jesus Cristo morreu, está vivo e vai voltar. O Espírito Santo dentro dele é que pode... A guarda pretoriana chegava na sua casa e falou assim, você crê nesse Jesus? Que morreu lá no Oriente? Falou, não, eu creio. Ora, como é que ele crê? Você vai morrer, rapaz. Não tem problema, não. Tem lógico um negócio desse? Quem é que consegue entender um negócio desse? Nós entendemos. Porque só o homem cheio do Espírito Santo, entendendo que o tempo do homem, ele é mortal, ele acaba, mas o Espírito Santo vai levar essa igreja que crê para um tempo que não termina, de eternidade só é Deus. Então, a operação do Espírito Santo não foi para aquele dia, foi para o longo da história, chega até hoje, nossos dias. Glória a Jesus. Então, essa história, repetindo aqui, essa história dele, ele conversando, o Ananias, isso é algo fantástico, maravilhoso. O Espírito Santo está atuando o tempo todo. Eu sempre costumo dizer, só para posicionar para o hoje, né? Aqui é um exemplo prático daquilo que nós temos vivido com o culto profético, né? Todo dia. Não é verdade? Aquele pessoa revela sobre a pessoa, e a pessoa vai da igreja assistir o culto e fala, quem que contou minha história para ele? É verdade? Eu acho que eu já contei aqui, vamos correr com esse tem muita coisa para falar, né? Eu já devo ter contado aqui, Josias, você me permite, o tempo, eu sei que o tempo está contado, um dom que o senhor deu na nossa igreja, uma ocasião, mostrando que um cidadão ia chegar lá, teve um sonho naquela noite, que a sua casa caía. Eu devo ter contado aqui em um programa ou outro, né? E ele passou na igreja, passou e viu a placa Maranata, ele não entendeu nada, uma palavra para ele que eu nunca tinha visto. E naquele dia, quando eu li o texto, ele começou a chorar. Ele falou, quem que contou isso para vocês? Quem contou foi o Espírito Santo que batizou os irmãos 2000 anos atrás, está aqui hoje revelando o segredo do coração do homem. Há um aspecto, para a gente fechar esse assunto de Paulo aqui, dessa experiência de Paulo propriamente dita, é que no momento em que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, né, que ele pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas você vai entrar na cidade e espera. Então, o homem, para viver uma experiência contínua com o Espírito Santo, é só ele obedecer à voz do Senhor Jesus. Verdade. Ele obedece à voz do Senhor, o Espírito Santo não vai parar nunca de agir na vida dele. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar. Vamos continuar e nós vamos aqui abordar uma sequência de maneira objetiva de momentos de operações do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, a primeira é aquela visão que Pedro teve, né, sobre a pregação do Evangelho aos gentios e o que aconteceu com Cornélio, o derramamento do Espírito Santo com Cornélio. Só para os irmãos terem, a gente vai tentar ser mais objetivo, Atos 10, 9 a 16, o irmão pode ler depois, mas se vocês quiserem já fazer uma abordagem, sempre se a gente precisar ler o texto, ou lendo um trecho aqui. Pode falar logo direto. Direto. Vai lá, Wallace. Não, aqui é maravilhoso essa participação aqui, né? Eles viram o céu aberto, os anjos subindo aqui, e estão mostrando aqui essa maravilha, mostrando ali a Pedro, né? A diferença, né? Daquilo que é da parte do Senhor, aquilo que é do homem, né? Então ele mostrando aqui, né, aquela parte viu o céu aberto e um lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, e no qual tinha todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis, terra, aves, e foi dirigido uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come, né? Então Pedro tinha aquele conceito, né, ligado ao judaísmo. E o Senhor estava quebrando esse paradigma, quebrando e mudando a história, né? Agora estaria, todo homem agora podia ter esse acesso, né? Inclusive nós, né? Que não estava mais preso à lei, né? Por isso que a palavra de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Aquilo que vem da parte da eternidade. Então agora o homem estaria quebrando, Jesus quebra por quê? Se o homem tiver de cumprir 600 e tantas leis e estatutos, 613. né? 613 leis e estatutos, é impossível, né? Não poderiam ter. Então Pedro
precisou viver essa experiência para entender que agora os gentios, né, chegou para nós a oportunidade Ele de estava vida eterna. Né? preocupado em falar para quem não era judeu, porque as primeiras conversões foram de judeus. E ele ficou naquela preocupação, eu falei, não, Pedro, não é assim não, pô, o evangelho é para todo mundo. Dá lá uma visão a ele, mostrando que, né? Não torneis imundo aquilo que eu purifiquei. O homem, a alma do homem, Isso. ela é completamente diferente, né? É do Senhor e... Como sequência desse episódio, Pedro atende ao chamado do Senhor, e é interessante que, da mesma forma que aconteceu com Paulo e com Ananias, também aconteceu com Pedro e com Cornélio. O mesmo Espírito estava agindo e complementando a orientação em dois momentos seguintes. Na mesma maneira, quando Pedro, atendendo à convocação do Espírito Santo, aqui Atos 10, 44 em diante, em que ele vai à casa de Cornélio e prega, né? E o texto diz assim, dizendo Pedro ainda essas palavras, Atos 10, 44, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Qual o comentário que vocês querem fazer? E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o Espírito Santo tinha também caído sobre os gentios. Então você vê ainda aquela mentalidade religiosa deles. Estavam ainda presos, né? E é natural, 1.300 anos de religião. Sim. Uma religião que realmente era difícil, porque eram muitos mandamentos, era que deixava o homem com uma visão muito, muito estreita. E vem o Senhor agora e abre a visão, né, dando os dons. Agora não era somente um sacerdote que iria entrar uma vez por ano no tabernáculo. Agora o Senhor não precisa do sacerdote mais para isto. Ele entrou como um sumo sacerdote no lugar chamado Santíssimo, abriu o véu, foi rasgado com a sua morte, o anjo toca, agora o véu está aberto. Agora você pode entrar no Santíssimo Lugar e ter acesso a tudo aquilo que nós precisamos. A arca está ali, que é a obra, o ministério dos anjos, querubins. Dentro da arca tem a palavra, as tábuas ali, que é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Está ali o maná, que é o tipo de Jesus. Está ali a vara de Arão, que é o tipo do governo do Espírito Santo. Tudo aquilo que o homem precisa, ele pode entrar. Não precisa ser judeu para isso, não. Qualquer um pode entrar no Santíssimo Lugar, porque o Senhor, pela morte de Jesus, nos deu acesso. E o Espírito Santo nos guia, né? Ele vai nos guiando. Falou, a porta é essa aqui, ó. Entra, que você entrando no santuário, no Santíssimo Lugar, você vai encontrar tudo que sua alma precisa. E esses irmãos estavam aqui muito presos à religião. Mas o Senhor, ele fala, Pedro, pode recusar, porventura, a água para quem sejam batizados, antes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então, Pedro, se eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que impede de ser batizado nas nas águas e fazer parte da igreja. parte da igreja. Porque agora o Espírito Santo começou a mostrar que o projeto ele é eterno. Né? Porque era até difícil, né, para eles entenderem isso, né? A gente fica imaginando aqui. Muito difícil. Muito difícil. É tanto isso que os judeus não reconheceram Jesus como Messias, né? Estão até hoje aguardando o Messias. E aí sobrou para nós, né? Quando eles não reconheceram, vocês não querem não, então o Senhor escolheu um novo povo, né? Um povo espiritual, né? Então, mas você vê que eles lutam com isso, né? Tem judeus convertidos, tem, mas é uma difícil quebrar essa... Como o homem natural, né? O homem natural não consegue entender o porquê dessa dedicação, porquê a gente vai todo dia ao culto, a gente troca qualquer outro tipo de atividade por estar na presença do Senhor, né? Eu estou falando isso porque hoje eu estava falando na madrugada, esses dias, sobre a experiência do Salmo 139, né? Davi falando, né? Que tal ciência é maravilhosíssima. E ele preferia sempre estar na casa do Senhor. Ele me alegrei como disseram, vamos na casa do Senhor. Eu fico pensando, Davi, rei de Israel, um dos reis mais poderosos que já existiu, comparando até os dias de hoje. Né? Mencionado até hoje em Israel. Ele preferia estar na casa do Senhor do que estar no palácio.
E que coisa, Verdade, só maravilha. pelo Espírito, né? Como Moisés, né, preferiu ser contado com o povo de Deus do que ser filho de Faraó, da filha de Faraó. Quer dizer, não dá para entender pela razão. Pela razão, não. Não dá. O homem que poderia ser Nós- o Faraó, tomar conta de tudo, ele preferiu ser contado com o povo, passar pelo que ele passou, mas para ser contado, porque ele entendeu que na presença do Senhor ele tem um reino muito maior, É. um reino que jamais será abalado. Eterno, glória. Como Faraó, ele não ia abrir o mar vermelho nunca. 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 Vamos lá, vamos seguir. Tá. Bom, gente, a gente tem aí toda uma sequência e as cartas, as epístolas, elas são claríssimas nessa direção. O Espírito Santo, o resultado do Espírito Santo, os dons espirituais. Paulo coloca tudo em ordem doutrinariamente. Tudo isso vai acontecendo e aí a gente tem aquele momento do Apocalipse, onde o apóstolo João, ele vive uma experiência gloriosa. Só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Uma experiência gloriosa. Apocalipse 1, 10 e 11, Wallace. Vamos lá. Apocalipse 1, verso 10, diz assim: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. É muito maravilhoso, né, esse texto, porque é aquilo que nós temos vivido, né, nesse momento, né, esse mistério das 7 cartas do Apocalipse, que conta a história de toda a igreja durante todo o tempo, né? E assim como as pragas, né, que Peixoto comentou, que elas continuam acontecendo, as cartas também continuam. Toda a operação ali em Éfeso, Esmirna e Tiatira, eles vêm acompanhando na história da igreja, na nossa vida, no dia a dia, né? Então isso é extraordinário. É verdade, elas acontecem concomitantemente, né? E o interessante é que ele fala no início, né? E foi arrebatado no Espírito, No dia do no dia do Senhor. E uma voz que me dizia. Então, ele já viu aí as operações do Espírito Santo. Teve um arrebatamento, já teve visões, já teve revelações. E nos faltaria tempo, companheiros, Josias e Wallace e os demais irmãos, nos falta tempo para falarmos da operação do Espírito Santo em cada carta do Apocalipse. Nos falta tempo e tempo humano para mencionar a operação do Espírito Santo em cada carta. Não só a questão profética, tudo é profético, como a operação ali, o Senhor falando naquela carta, mostrando ao que vencer, a palavra, a revelação que ele teve. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, vai sentar no trono do meu Deus. Então, essa operação maravilhosa, em cada carta, nós teríamos que ter alguns programas para falarmos da operação do Espírito Santo nas cartas do Apocalipse. E aqui também, né, tem um aspecto muito interessante que desmistifica esse Jesus que as pessoas falam, que não conhecem, falam, né? Quando João vê o Senhor Jesus, não mais aquele Jesus que ele caminhou junto no deserto, né? Que andava pelos desertos, cabelos desgrenhados pela poeira, aquele Jesus que tinha fome, frio. Ele não vê mais, agora ele vê um Jesus glorificado. Né? Glória a Deus. Então essa é a experiência da igreja. A igreja hoje conhece esse Jesus, né? Olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, né? Que coisa notável essa figura que é descrita por João, por revelação, né? Há um aspecto muito interessante em relação a isso, que eu vejo, Wallace Peixoto, é que João ele usa de elementos do conhecido para tentar explicar o desconhecido. Então, quando ele faz essas comparações, era como se fosse. Ele tenta encontrar algo daquilo da vida para tentar explicar a glória que estava diante dele. Que ele estava vendo. E essa glória era tão intensa, tão maravilhosa, que quando ele termina de descrever, diz: caía aos seus pés como morto. Tamanha a sua glória. E ele veio com a sua destra e pôs sobre mim. Quer dizer, é o ministério de Jesus agindo no meio da igreja
e na operação do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Eu sou o primeiro e o último, eu sou eterno. Então, assim, é algo de tão maravilhoso, a glória de Deus, o que o Espírito de Deus tem preparado para nós, aquilo que a gente já comentou sobre isso em outros programas, né? Quer dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu o coração do homem. Isso que nos maravilha tanto enquanto aqui estamos, que são as operações do Espírito Santo no meio da igreja, são muito pouco ainda diante da glória. Daquilo que nós vamos ver quando chegarmos na eternidade. Que coisa maravilhosa. E aqui, a gente está caminhando para o final, já com o tempo bem adiantado. Eu queria trazer para o final do livro de Apocalipse, para que vocês pudessem fazer essa abordagem, Apocalipse 22, versos 20 e 21, que diz assim: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E aí, no final, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que é o encerramento da Bíblia. Uma palavrinha, depois o Wallace vai falar, e eu vou ser breve. Uma das funções do Espírito Santo, que tem muitas funções, obviamente, mas uma das funções que eu entendo principais, primeiro é revelar a pessoa do Senhor Jesus. Mostrar que ele morreu como homem, mas está vivo. Mostrar os acontecimentos que antecedem o maior evento da história do homem, que é o arrebatamento. E mostrar o arrebatamento, arrebatar o homem. Jesus Cristo vai estar nas nuvens, como fala a palavra, e o Espírito Santo vai levar a igreja até Jesus. Então, a igreja vai ser arrebatada pelo Espírito Santo. Como Rebeca foi levada por Eliezer para se encontrar com Isaac. É o Espírito Santo que vai levar. Então, a função do Espírito Santo é essa. Além de batizar, dar dons, mostrar que Jesus Cristo está vivo hoje e começa a mostrar que os sinais estão se cumprindo. As trombetas estão caindo, cada trombeta, o significado da trombeta, nós vimos da escola bíblica dominical, as trombetas, os sinais, o homem amante de si mesmo, o que está acontecendo na vida do homem e a igreja separada, e a religião está aqui, a igreja está aqui e o mundo está aqui. São três figuras desse palco: o judaísmo, a igreja fiel e o que não tem Jesus, tem nada. E o Espírito Santo é que mostra tudo isso. Sem o Espírito Santo, você não consegue entender nada disso. Pode perguntar a qualquer pessoa que está vivendo essa vida dissolutamente se ele sabe qualquer coisa sobre isso. Isso é uma coisa de doido, ninguém vai entender isso. Então, é só para encerrar minha prosa aqui, é mostrar que o Espírito Santo, a função dele, batizar e revelar tudo isso que o homem não consegue entender sozinho, só pelo Espírito. Wallace. Jesus disse assim: e eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Testificar essas coisas nas igrejas. Você está falando das igrejas na Ásia, né? Eu sou a raiz e a geração de Davi, o resplandecer estrela da manhã. O esposo e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede diga venha, e quem quiser tome de graça a água da vida. E aí ele diz aqui no verso, aquele que testifica essas coisas. Que coisa é isso? Quem testifica da profecia, quem viveu, que recebeu o selo da salvação, que é o Espírito Santo, quem está com o coração cheio de vontade de ir para o céu, porque o nosso desejo, quando nós falamos Maranata, nós estamos dizendo assim: eu quero ir para o céu. Quero ir embora. Nós queremos ir embora, esse mundo não nos cabe mais. Aí aquele que testifica dessas coisas, né? Ele diz: aquele que testifica dessas coisas, diga, certamente cedo vem, certamente Jesus está próximo. Ó, se prepare, porque não precisamos esperar mais sinal nenhum, todos já se cumpriram, só precisamos tocar a última trombeta. Só a igreja que está vendo. Só a igreja. No final ele fala: e a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Amém. Bom, a gente precisa encerrar por causa da hora. Eu me despeço, Peixoto, Pai do Senhor. Senhor querido, Pai do Senhor. Amém. Wallace, Pai do Senhor, Jesus. E eu convido você que está nos assistindo a assistir o programa, o próximo programa. Nós temos uma palavra especial para trazer para você. Vai ser muito interessante, então já põe na sua agenda, se programe, para não perder a próxima edição do programa Batismo com o Espírito Santo, tá bom?
Deus abençoe. A paz do Senhor. TV Manaim, uma TV para você ver.